Boa noite, são 6 horas e 6 minutos e os termômetros marcam 18 graus em Curitiba. Eu sou Alisson Moura e nessa edição você vai ouvir. Começa hoje a sabatina com os candidatos ao governo do Paraná na Uninter. Você conhece os projetos de fact-checking? Veja como funciona. Quem que não gosta de chocolate? Descubra qual é o estado brasileiro que mais produz cacau. Conheça mais sobre a síndrome de Down. O que fazer antes de prestar vestibular? Muitas vezes os estudantes ainda não sabem qual profissão seguir. Você sabia que o xadrez é um esporte? E ainda, previsão do tempo, trânsito e agenda cultural. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, @jornalismouninter e interaja conosco. Vamos às notícias da agência Mediação do curso de jornalismo Uninter com a repórter Ilana Zazi. Os cursos de jornalismo e ciência política da Uninter promovem a partir de hoje uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do Paraná. O evento também acontece nos dias 17 e 19, no auditório do Campus Garcês, sempre com início às 19 horas. Todos os candidatos confirmaram presença. Cada candidato terá 40 minutos para responder às perguntas de jornalistas, estudantes e professores. Em média, serão realizadas 10 perguntas para cada um. O evento será mediado pelos jornalistas Osvaldo Eustáquio e Valrides Brevileri. As sabatinas serão transmitidas pelo canal do YouTube e Facebook da Uninter e também pelos canais via satélite da instituição. A agência do curso de jornalismo Mediação também transmitirá o evento. Os convidados de hoje são o professor Ivan Bernardo, do PSTU, Oguier Butti, do PCL e Geonísio Marinho, do PRTB. No dia 17, o evento recebe o professor Jorge Bernardi, da Rede, Cida Borghetti, do PP, Priscila Ébara, do PCO e João Arruda, do MDB. Fechando a série de entrevistas, no dia 19, teremos Dr. Rosinha, do PT, professor Piva, PSOL e Ratinho Júnior, do PSD. As sabatinas serão transmitidas pelo canal do YouTube e Facebook da Uninter e também pelos canais via satélite da instituição. A agência do curso de jornalismo Mediação também transmitirá ao vivo. A edição nacional do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Intercom, foi realizado entre os dias 2 e 8 de setembro, na Universidade da Região de Joinville, a Univille, em Joinville, Santa Catarina. E a Uninter foi representada com 4 trabalhos de alunos e professores. As apresentações ocorreram em 3 categorias: Grupo de Pesquisa, Intercom Júnior e Expocom. A agência Mediação foi representada na categoria Agência Júnior de Jornalismo após vencer a edição sul do Intercom. A inclusão da oralidade e das libras na sociedade tem um papel importante para que surdos possam vencer as dificuldades. Na hora de se comunicar, é importante que as pessoas se conscientizem de que o curso de Libras é relevante nesse processo. Além dos cursos, existem também livros sobre o assunto. A aluna Patrícia Zene fez uma matéria para o jornal Marco Zero explicando como as pessoas devem se comunicar com uma pessoa surda. Segundo pesquisas, quase metade da população brasileira não tem hábitos de leitura e apenas 7% dos leitores receberam influências de professores no gosto pelos livros. Porém, há projetos em Curitiba que incentivam estudantes a terem gosto pela leitura. A Olimpíada da Literatura, realizada pelos colégios SESI do Paraná. Obrigado, Ilana.
Em tempos de fake news, é importante saber se o que os candidatos ao pleito estão falando é verdade, para não cair em armadilhas. Para isso, existem os projetos de fact-checking. Nos últimos anos, as fake news estão sendo muito compartilhadas, principalmente em período eleitoral. Segundo o jornal The Guardian, nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, grande parte das notícias que circularam nas redes sociais eram falsas. No Brasil, aconteceu algo semelhante. Na semana do impeachment de Dilma Rousseff, 3 das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook eram falsas. Com isso, cresceram os projetos de fact-checking, ou checagem de fatos, que são confrontamento de histórias utilizando dados, pesquisas e documentos que sejam divergentes ou corroborem com afirmações feitas por políticos. No Brasil, a agência pública é quem tem o maior projeto, chamado de Truco, que checa fatos dos presidenciáveis e candidatos a governo de 7 estados. No Paraná, a agência tem parceria com o site livre.jor, especialista na divulgação de dados públicos. O jornalista José Lázaro Júnior faz parte do livre.jor e explica como funciona o processo. Tem todo um ritual para ser cumprido no caso de uma checagem. Primeiro começa na seleção da frase. Não pode checar qualquer frase, é preciso escolher uma frase que tenha algum elemento checável. Tem um elemento que a gente possa classificar como verdadeiro, falso ou algum dos outros selos que a pública usa. A gente seleciona essa frase, aciona o candidato perguntando para ele no que ele embasou aquela declaração. Então a gente vai atrás de estudos que corroborem ou que desmintam o que ele disse. As notícias checadas têm diferentes selos de classificação, como explica o jornalista. Os selos são verdadeiro, falso, sem contexto para uma afirmação que é meio verdadeira, mas ela tem mais aspectos que foram negligenciados, portanto, ela seria melhor compreensível se fosse dada completa e não parcialmente. Tem o selo discutível para quando o candidato usa um dado baseado em um estudo e a gente encontra um outro estudo concorrente. Tem o exagerado para quando ele aumenta um número e tem o subestimado, que é o contrário, quando ele se refere a algum elemento da realidade de forma inferior àquilo que ela realmente é. E tem o último selo, que é impossível provar, quando o candidato diz algo que nunca foi medido, nunca foi aferido, nunca foi conferido e, portanto, ele não pode afirmar aquilo. Dos fatos checados no Paraná no mês de agosto, apenas 1/3 foram classificados como verdadeiros, 14% eram falsos e 51% dos fatos foram colocados de forma imprecisa. A partir desses dados, é notável a importância deste trabalho, tanto para auxiliar o cidadão, que lê uma notícia que está mal colocada e tem a oportunidade de saber a verdade, quanto para reposicionar e dar credibilidade ao jornalismo. Eu acho que as pessoas estão muito inseguras com relação ao jornalismo. Esses ataques que os partidos fazem, tanto de direita quanto de esquerda, à imprensa no geral, sem particularizar os casos, faz com que a imprensa caia tenha um descrédito superior àquele que ela merece. Assim. Então, se os políticos se queixam de que ninguém confia nos políticos, porque os políticos são muito atacados, quanto mais eles atacam a imprensa no geral, mais a imprensa é posta em xeque na cabeça do cidadão. Que a checagem de dados, num primeiro momento, é importante porque ela reposiciona o jornalismo. Além da agência pública, existem outros sites que trabalham com isso, como Politize, Lupa e aosfatos.org. Gabriel Mafra, para o Uninter Informa. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de cacau, o que traz benefícios para a economia do país. O estado do Pará tem a maior produção de cacau do mundo. O aumento da lavoura cacaueira e a competitividade da cadeia produtiva cresceu consideravelmente no Pará. O superintendente regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a CEPLAC, no estado do Pará, José Raul Guimarães,
destacou que atualmente o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. Considerando o Pará como o maior representante em termos de produção no bioma Amazônia e hoje o maior produtor de cacau do Brasil, aqui nesta região nós temos o maior quantitativo de área plantada, nós temos a maior área produtiva e nós temos a maior produtividade de cacau do mundo. As taxas de crescimento no estado do Pará, em termos de cadeia produtiva do cacau, são as maiores taxas do mundo. Importantíssimo para a economia. Representantes de instituições bancárias alegam ter linhas de créditos e liberação de recursos para implantação, melhoramento e manutenção das lavouras em sistemas florestais e agroflorestais, como explica o gerente do Banco do Brasil em Uruará, Rogério Pessoa de Almeida. O Banco do Brasil está à disposição dos produtores rurais de toda a região de Uruará, cidades que fazem parte da região, tanto nas linhas de custeio como nas linhas de investimento. O produtor procura a CEPLAC ou o Banco do Brasil, nós agendamos as visitas às propriedades e ali a gente faz análise de projetos, tanto de investimento como de custeio, para que a gente possa assim ajudar a alavancar a produção de cacau na região. E o superintendente regional do Banco da Amazônia, Vanderlei Santos. Hoje a gente está aqui trazendo para o pessoal para conhecer qual que é o nosso papel, que é realmente fomentar o desenvolvimento, né, sustentável, que é o que é feito aqui, e contribuir financeiramente com os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui. A CEPLAC informou ainda que Uruará responde por quase 90% da produção do cacau no estado do Pará, o que corresponde a uma produção cacaueira de 12 mil toneladas por ano, gerando uma receita de cerca de 200 milhões de reais, levando em consideração o preço atual do mercado, que gira em torno de R$10 o quilo de amêndoa seca de cacau. Cirineu Santos, para o Uninter Informa. A síndrome de Down acontece quando uma pessoa nasce com um cromossomo a mais, popularmente conhecido como cromossomo do amor. A síndrome de Down é a ocorrência genética mais comum que existe. A cada 700 nascimentos, um possui essa alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais. O neurologista pediátrico Jaime Lin explica que talvez uma forma de prevenção seja ter filhos antes dos 35 anos. A síndrome de Down, ela é uma condição que acontece com um risco muito maior quando a gestação acontece acima dos 35 anos no caso das mulheres, né? Então, quando a mulher gesta, quando a mulher engravida, após os 35 anos, existe um risco maior de mais ou menos um caso para cada 250 nascimentos, seria a incidência maior. Então, talvez uma forma de prevenir seja ter filhos antes dos 35 anos de idade, né? Seria uma forma de prevenir. Além da necessidade de acompanhamentos regulares por uma equipe interdisciplinar, assim que descobre-se a síndrome, uma coisa muito importante é o momento de informar os pais da criança. Na minha opinião, um dos primeiros cuidados deve ser na hora de informar os pais, né? É sempre uma situação muito delicada, um ponto de bastante delicadeza, assim. É importante sempre informar para a mãe, junto com o pai ou junto com algum parente que vai ter um contato muito próximo com a criança, sentar com calma, sem pressa e comunicar a respeito dessa condição, né? Para a professora Elisiane Manuel Alves, mãe do pequeno Davi, que tem a síndrome de Down, foi bem difícil esse primeiro momento. Os médicos não tiveram cuidado nenhum em contar. Eu estava no hospital sozinha, né? Fui ganhar ele sozinho. Então, eu acho que pela reação de ver uma mãe lá sozinha ganhando filho, eles também não tiveram com quem contar. Então, né? Foram direto para mim, falaram sobre a síndrome e ali eu me assustei um pouco. Então, eu tive que me recuperar do susto para poder contar para o pai da criança, contar para minha família. Vamos ver o que tem que fazer. Já fui atrás dos médicos, vocês vão me dar encaminhamento para estimulação. Crianças com síndrome de Down necessitam de uma atenção de múltiplos profissionais, de várias áreas, de várias especialidades, para que elas possam ter uma atenção integral. Crianças com síndrome de Down têm um risco muito grande de doenças cardíacas, cerca de 50% delas podem ter alterações cardíacas, alterações endócrinas, como por exemplo problemas na tireoide, podem acontecer em 13% dos casos, e alterações neurológicas também, que seria a minha área, poderiam acontecer em 1 a 10% dos casos, como transtorno do espectro autista, epilepsia. Então, são crianças que requerem muitos cuidados e que requerem exames periódicos para avaliação desses casos. Durante o pré-natal, as ultrassonografias, que são requisitadas pelos médicos, podem indicar para a possibilidade de alterações cromossômicas ou ainda outras ocorrências genéticas. Desta forma, a realização de outros exames deve ser discutida para a confirmação do diagnóstico. Claudemir Rosa, para o Uninter Informa.
E na opinião da semana, Luiz Gustavo comenta sobre os atentados aos candidatos políticos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alisson. Essas eleições estão sendo marcadas por reações exaltadas a respeito de posições políticas e candidatos. Os conflitos agora saltam do ambiente virtual das redes, Alisson, para o campo da realidade. O candidato a presidente da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, que o diga, afastado da campanha de rua depois do episódio da facada, Bolsonaro tem seu nome associado à imagem de vítima por uns. Para outros, ele está sentindo na pele a violência que ele próprio prega com o que vem sendo chamado de discurso de ódio. Mas não é só quem está sendo taxado como membro da bancada da bala que está passando por situações como esta. No semestre passado, por exemplo, durante a caravana pelo país, o ex-presidente Lula teve um de seus ônibus atingido por tiros quando passava pelo estado do Paraná. Em outra situação, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Lula foi impedido de entrar na cidade por manifestantes que impediram sua passagem. Voltando ao Paraná, Alisson, os candidatos a deputado estadual Edna Dantas e Renato Freitas, ambos do PT, alegam terem sido agredidos por integrantes da Guarda Municipal, por membros da Guarda, de Guarda Municipal de Curitiba, durante uma panfletagem. Entre eles, teve casos de tiro também. Ontem, dia 13 mesmo, o candidato ao governador, Dr. Rosinha, também do PT, sofreu uma tentativa de agressão enquanto fazia campanha no calçadão da Rua 15 de Novembro, no centro de Curitiba. A democracia não se faz com imposições de ideias, mas por convencimento e debate. Mas, diante de situações como as que verificamos, seria possível afirmarmos com garantias que podemos exercer o nosso direito de livre expressão e opinião sem causar animosidades, ou seja, sem causar chatices? Essa pode ser uma pergunta para nos fazermos pensando na maturidade da nossa frágil democracia. Não há nada que justifique o candidato levar uma facada, por mais que seja conservador ou politicamente incorreto que venha a ser. Mas podemos melhorar essa situação do Brasil, e isso será na base da atenção, cuidado e, principalmente, respeito às opiniões políticas adversas às de outras pessoas, Alisson, coisa que a gente sente que está faltando entre esse respeito mútuo, entre si. Realmente, a gente percebe que está faltando esse respeito, um pouco de empatia das pessoas, que o Brasil é um país onde a democracia prevalece, apesar de muita coisa ser melhorada, como, por exemplo, a intolerância religiosa, a parte da intolerância aos gêneros e sexualidade, Na política, a intolerância política também é uma barreira a ser quebrada e melhorada. O episódio que aconteceu com o Bolsonaro foi uma quebra da democracia brasileira. Os candidatos devem ser elegidos pela maior parte dos votos e não pela ideologia do que convém. Exatamente. Então, isso acaba ficando esse fogo cruzado, apoiadores contrários apoiadores. E como nesse mesmo artigo eu citei, acaba ficando uma coisa muito acirrada. Uhum. E eu acho que, diante dos casos de ataques contra os candidatos, precisa ser mais discutida essa intolerância e violência existente hoje no Brasil. E, independente de lado político ou crença, ninguém tem o direito de agredir o outro. E vou além, eu acho que esses ataques foram atentados à democracia. Pois, a partir do momento que o seu lado político é capaz de esfaquear, jogar bomba ou qualquer outra coisa em um candidato, os seus conceitos devem ser repensados. Exatamente. Mesmo que se afirme, com a caravana do Lula, ele não estava candidato, mas ele era pré-candidato. Ou seja, querendo ou não, ele estava em uma pré-campanha, estava visitando, andando pelo país, e aconteceu essas situações. Coisas assim que tem que ser repensadas e investigadas preferencialmente, e cada um que cometeu esses atos, punidos, seja para quem fez isso com o Lula, para quem fez isso com o Bolsonaro, para quem fez isso com os candidatos a deputado ou então ao Dr. Rosinha ontem. Tá certo, obrigado, Luiz. Quando os estudantes concluem o ensino médio, o teste vocacional é um dos métodos mais recomendados por profissionais. Todos os anos, os jovens do ensino médio se deparam com a grande questão: o que vou escolher como profissão? Para ajudar essa grande tomada de decisão, muitos fazem testes vocacionais ou visitam as grandes universidades do país. É o que aconteceu com a aluna Bárbara Fernanda Costa, que recentemente visitou a Unicamp.
pois ela está decidida a cursar medicina. Eu quero cursar medicina. É um curso que me deixa um pouco aflita pelo grau de complexidade, porém eu sou apaixonada pela área e eu busco enfrentar todos os desafios para conseguir. Eu quero me esforçar ao máximo na prática, porque eu sei que é isso que eu vou usar. E como eu quero focar em pediatria, eu espero ter experiências reais logo de início para ter certeza se é isso mesmo que eu quero. Orientadores escolares e pedagógicos tentam ajudar os adolescentes a escolher a melhor carreira. A coordenadora pedagógica Roseli Cândido, que já está na área há mais de 20 anos, recomenda que eles tenham outras experiências de vida, como cursos técnicos ou intercâmbios, antes de escolher a sua carreira definitiva. Eles deveriam fazer uma opção, nesse momento, por um curso técnico. Passar por um curso técnico que ele imagina que seria no futuro o curso superior dele. Quero fazer medicina. Faz um curso técnico de enfermagem. Ele tem um contato, se realmente é aquilo lá. Porque hoje eles chegam muito rápido no curso superior. Portanto, optar por um curso técnico ou intercâmbio pode ser uma grande opção para quem ainda está indeciso em qual curso escolher no vestibular. Jéssica Bajarunas, para o Ninter Informa. O xadrez, além de um jogo e passatempo, também é considerado um esporte da mente. Conheça mais sobre essa modalidade, que é reconhecido como arte. Não só um jogo ou um passatempo, o xadrez é um esporte. Derivado de outros jogos, o xadrez surgiu no século XV, durante o período do renascentismo, e era considerado um jogo apenas para pessoas com QI elevado. O jogo é composto por um tabuleiro com 8 colunas e 8 linhas com 64 casas. As peças são 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha, um rei e 8 peões. O objetivo é conquistar o rei adversário. Essa jogada é chamada de checkmate. Em 1999, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu o xadrez como esporte da mente. A possibilidade de incluir o xadrez nas Olimpíadas tradicionais ainda está em estudo. O Clube de Xadrez de Curitiba oferece aulas para iniciantes e organiza campeonatos regionais para os associados. Os mais bem colocados são convidados a participar dos torneios nacionais e internacionais. Murilo Jimenez é organizador dos campeonatos em Curitiba. Ele explica que, diferente de outros esportes, o xadrez não há limite de idade entre adversários. Todos jogos contra todos. O xadrez é um dos poucos esportes onde você não tem essa diferença, né? Porque nos outros você acaba não tendo lesões, né? Você acaba não gerindo lesões, então você permite que um jogador lá que nós temos de 83, 84 anos possa jogar com um atleta de 7 anos também, no mesmo torneio. Rodrigo Disconzi é jogador de xadrez desde os 11 anos de idade e hoje tem o título de mestre internacional de xadrez. Ele conta que o esporte proporcionou várias experiências para ele. O xadrez me propiciou muitas coisas interessantes na minha vida. Conhecer muitas pessoas, muitos lugares. Eu visitei vários países da América do Sul, joguei um mundial representando o Brasil por equipes na Rússia, países da Europa, bolsa de estudos no colégio, né, quando eu era jovem, e também a condição de trabalhar no xadrez, não só como jogador, mas também como professor de xadrez. Eu também escrevi artigos para revistas, né? Então eu trabalhei ao entorno do xadrez, auxiliando na arbitragem, por exemplo, dando palestras, porque somente jogando não tem condições ideais de você sobreviver, se manter como um jogador de xadrez. Assir Calçado é presidente do Clube de Xadrez em Curitiba. Para ele, falta incentivo ao esporte, muito por uma questão cultural. Essa é uma questão cultural, uma dificuldade histórica, né, no nosso país e na América Latina. Então existe um abismo de diferença cultural quando se fala em educação, em investimentos em educação, quando a gente compara com a América do Norte ou com a Europa. Também do ponto de vista de despertar o raciocínio. E além das crianças também, já ficou comprovado cientificamente que as pessoas mais velhas ajudam a diminuir a chance de ter Alzheimer quando praticam o xadrez com frequência, né? Então, falta realmente vontade política do Estado em ter investimentos que não sejam episódicos, né? Sejam permanentes. Para quem se interessar pelo esporte, há duas opções.
O Clube de Xadrez de Curitiba oferece aulas para associados. O valor da mensalidade para homens com mais de 18 anos é R$ 50. Já mulheres e menores de 18 pagam 25. O Clube de Xadrez fica no Calçadão da 15, número 266, no 9º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 3 da tarde às 9 da noite. Alisson Moura, para o Uninter Informa. Previsão do tempo agora. A sexta-feira foi de tempo nublado em Curitiba. A previsão para o sábado é de chuvas com trovoadas, com a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. Já para o domingo, o tempo fica nublado, com a mínima de 13 e a máxima de 21. E vamos agora às informações do trânsito. Saiba agora quais os bloqueios e pontos de lentidão no centro de Curitiba. As ruas Marechal Floriano Peixoto e ruas Rockefeller estão bloqueadas por conta de obras na região. E a repórter Ilana Zazi está de volta agora trazendo a agenda cultural para o final de semana. No Teatro Novelas Curitibanas, a peça Urubu Comum conta a história de um casal de professores que vivem em um apartamento decadente, Senhor G e Senhora F. Tudo muda quando um dia o investigador bate na porta do apartamento. Um fato está para mudar tudo. As apresentações são quinta e sexta às 8 horas da noite e no domingo às 7 da noite. A peça fica em cartaz até o dia 30 de setembro e a entrada é gratuita. No Teatro Paiol tem o projeto Paiol Musical. Thaís Morel apresenta todo o seu repertório musical. Considerada uma representante da nova geração da música nacional, ela promete encantar o público com clássicos que vão do jazz à MPB. Morel se apresenta nos dias 28 e 29 de setembro, sábado e domingo. A entrada é R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. A oficina Milwaukee Cycles organiza um encontro de Harley Davidson neste sábado a partir das 9 horas. O evento marca os 10 anos da oficina e, além de motos, também terá opções gastronômicas. O Milwaukee Street 444 fica na Rua General Mário Tourinho, número 573, no Seminário. E o Uninter Informa fica por aqui. Eu sou Alisson Moura na apresentação e fechando esta edição. Na produção, Ilana Zazi, Ivone Souza, Gabriel Mafra, Patrícia Zene e Luiz Gustavo. Trabalhos técnicos de Edson Worms. Orientação e supervisão, professores Guilherme Carvalho e Otacílio Vaz. Coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Obrigado pela companhia e até semana que vem.